Dona Laura, o que a Dona Laura está fazendo aqui nesse problema? Cada prova é uma dona diferente, né? Essa aqui é a Dona Laura. Dona Laura quer decorar a maior quantidade possível de caixas com fitas azul, branca e vermelha. Fita azul, fita branca e fita vermelha. Parece um problema de MDC, né? Tá. Azul, branca e vermelha. Dona Laura utiliza 2 pedaços de fita azul, 4 pedaços de fita branca e 5 pedaços de fita vermelha. Peraí, decora onde? Calma aí. Dona Laura quer decorar a maior quantidade possível de caixas. Ah, ela está decorando caixas, tá? A caixa vai com fitinhas coladas, é isso? Quer decorar a maior quantidade possível de caixas com fitas azul, branca e vermelha. Para decorar uma caixa, Dona Laura utilizou 2 pedaços de fita azul, 2 pedaços de fita azul em cada caixa, 2 pedaços de fita azul, 4 pedaços de fita branca, tá? E 5 pedaços de fita vermelha. 5 pedaços de fita vermelha. Sendo que todos esses pedaços têm o mesmo tamanho, tá? Todo mundo com o mesmo tamanho, certo? No momento, Dona Laura... No momento, Dona Laura dispõe de 28 metros de fita azul. Vamos botar aqui, ó. 28 metros de fita azul. 48 metros de fita branca e 60 metros de fita vermelha, que serão cortados em pedaços com o maior tamanho possível, de modo que não haja sobra. Espera aí, maior tamanho possível, calma aí. É maior tamanho possível, mas tem que ser iguais, ó. Todos têm que ter o mesmo tamanho, tá? Então eu tenho que arrumar 2 pedaços do mesmo tamanho de fita azul, 2 do mesmo tamanho de fita branca e 4 e 5 do mesmo tamanho de fita vermelha. Nossa, Dona Laura vai ter um trabalho fazer isso, hein? De modo que não haja sobra. Não pode ter sobra ainda por cima. Então o que você tem que usar tem que ser exatamente o que você tem aqui. Peraí. Não pode ter sobra? Tá, não pode ter sobra. Com essas quantidades de fita, pode-se afirmar que Dona Laura poderá decorar a maior quantidade possível de caixas e sobrarão apenas a fita branca, azul, vermelha. Peraí, ele não falou que não pode ter sobra? Não pode sobrar fita, tem que usar a fita toda. Então, como ele está dizendo aqui que sobrará fita dessa cor ou dessa cor? Tem 2 condições que entram em conflito aqui. O seu problema diz que vai sobrar e quer que justamente que você descubra que fita que vai sobrar. E aqui ele está falando que não pode ter sobra. Ou uma coisa ou outra, meu filho. Não dá para atender as 2 coisas. Olha só. Então isso aqui não é um problema típico de MDC, tá? Bom, esses números aqui estão me dizendo uma coisa. Aqui 4, 48, 5, 60. Olha só. Esse número aqui é 12 vezes esse, né? Que seria? Eu pego 12 pedaços de fita, por exemplo. Tá, esse aqui é 12 vezes esse. Eu pegaria então, digamos assim, eu decoro 4 caixas. Não decoro 4 caixas. Vamos dizer assim, eu decoro 12 caixas. Cada caixa eu boto 4 fitas de 1 metro. Por exemplo, se você botar 4 fitas de 1 metro, você vai gastar 4 metros em cada caixa e você teria 12 caixas. 12 caixas. Se fosse isso, 12 caixas, né? Se você pegar essas 12 caixas e você colocar em cada caixa 5 fitas de mesmo tamanho, também dá para 12 caixas, né? E colocando ainda a fita azul, ó, você tem que botar 2 fitas em cada caixa. Se você está pensando em fazer 12 caixas, ficaria 2 vezes 12, seriam 24 metros. Quer dizer, você ficaria com 12 caixas, só que ainda sobraria aqui
4 metros, olha só. É porque esses números aqui não são proporcionais a 2, 4 e 5. Esse número 28, ele tá, digamos assim, com uma sobra, tá? E isso aqui é um negócio que tá muito estranho, porque ele fala que essas fitas aqui, todas têm que ter o mesmo tamanho, tá? Se eu colocar tamanhos iguais, eu estipulei o tamanho de 1 metro, tá? Se não for 1 metro, se for 2 metros, aí você vai botar menos caixas, vai botar 6 caixas ao invés de 12, tá? Por exemplo. Mas de qualquer maneira, vai ficar uma sobra de 4 metros aqui. E tem uma coisa, se você quer que seja a maior quantidade possível de caixas, então você tem que botar fitas pequenininhas. Você não pode botar fitas com 1 metro. Você tem que botar fita com 20 centímetros cada uma, para você ter a maior quantidade possível de caixas. Mas olha só, mas ele diz que o tamanho da fita tem que ser o maior possível. Se o tamanho tem que ser o maior possível, então você vai botar um fitão de 6 metros em cada uma e o número de caixa vai ser maior. Ou seja, você não pode atender essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou você faz a quantidade de caixas ser o maior possível, ou você faz o número de fita, quer dizer, o tamanho da fita ser o maior possível. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para você fazer. Mas de qualquer maneira, uma coisa é certa: essa sobra de 4 metros existe na fita azul, tá? Você não era para ter 28 metros aqui, 24 metros te bastaria para fazer essa brincadeira aqui. Então, se você não tivesse 28, tivesse 24, tá? Daria para você colocar, por exemplo, fitas de 1 metro, ou fitas de meio metro, ou fitas de 2 metros. Digamos assim, essa questão deveria ser anulada, porque apesar dela ter uma resposta em relação à sobra de fita azul, essa sobra entra em conflito com isso aqui, que ele diz que não pode ter sobra, e entra em conflito também com essas duas coisas aqui. Você não pode ter ao mesmo tempo a maior quantidade de caixas e o tamanho maior da fita. Se a fita for o maior possível, o número de caixas vai diminuir. Você vai ter menos fitas, né? Então essas duas coisas entram em conflito. E essa questão aqui, que não haja sobra, entra em conflito com essa informação aqui que sobrará, tá? Se não fossem esses conflitos, a resposta seria: sobrarão 4 metros de fita azul. Olha aqui, ó. Vai sobrar fita azul. Isso aí que vai acontecer. Agora você não vai conseguir respeitar isso de não ter sobra, justamente porque isso entra em conflito com isso. E esse número aqui é indeterminado, não tem como você determinar. Ou você tem o maior possível daqui, ou o maior possível daqui, ou então uma outra combinação, tá? Agora, o que ele vai fazer, eu não sei. Então a resposta correta, dentro dessas restrições, é a letra C de Charlie. Eu acho que eles tentaram fazer uma questão diferente para o pessoal tentar sair fazendo MDC e quebrar a cara que não vai dar certo aqui o MDC e vai errar a questão, tá? Mas aí eles bolaram uma questão que, digamos assim, uma questão com conflito com ela própria.